Investir na área social é uma necessidade em todos os países marcados pelas desigualdades. O Brasil está nesse grupo de nações que ainda precisam trabalhar para garantir que todo cidadão tenha acesso a direitos básicos. Uma das instituições que tem esse papel na estrutura dos estados e do governo federal são as defensorias públicas. E hoje vamos conhecer a atuação de uma delas, a Defensoria Pública de Roraima. O estado está localizado no extremo norte do Brasil, na região amazônica, e enfrenta a maior crise migratória de todos os tempos. Para fazer frente a todos os desafios presentes nessa situação de desigualdade social, a Defensoria Pública de Roraima decidiu investir na gestão profissional. Assim, cada centavo dedicado a garantir a assistência jurídica às famílias de baixa renda tem uso 100% controlado, cumprindo-se metas de eficiência e de qualidade. Nosso convidado neste programa é o Defensor Público Geral de Roraima, Oleno Inácio de Matos. Como foi essa sua entrada no mundo do trabalho? Eu tinha 15 anos de idade à época e surgiu essa oportunidade de estagiar na Superintendência Nacional de Abastecimento. E me puxaram para trabalhar diretamente com o procurador daquela instituição. Então eu era o responsável, já com 15 anos, por fazer as petições, né, as petições de execução da superintendência. Naquela época, a SUNAB era uma instituição das mais conhecidas na estrutura governamental federal. Nós éramos muito famosos quem trabalhava lá. Então a população atendeu o apelo do governo Sarney à época e todos se transformaram em fiscal de Sarney, né? Oleno, e da SUNAB você saiu para outro desafio também na área pública, que foi a Companhia de Águas do Estado de Roraima. Eu entrei lá na época como protocolista, que é uma função que praticamente nem existe mais hoje. Eu era o responsável pelo recebimento e distribuição de documentos externos e internos e fazia também o trabalho de arquivamento desses documentos. Mas logo em seguida eu fui convidado a assumir a Secretaria da Assessoria de Comunicação Social. Fiquei pouco tempo lá, porque de lá o procurador da instituição me convidou para assessorá-lo, e eu nem fazia direito à época, tinha pretensão de fazer o curso de Direito que nem existia no estado de Roraima, isso idos de 90. E em seguida fui convidado para ser secretário do diretor administrativo. Foi uma experiência fantástica, porque naquela época falar em homem ser secretário era quase um tabu. De lá comecei a fazer o curso de Direito. Quando eu estava no 3º ano do curso de Direito, eu fui convidado para ser o presidente da comissão de licitação da companhia. Em seguida eu fui convidado para ir à Procuradoria-Geral do Estado e ser assessor do Procurador-Geral. Quando eu me formei, imediatamente, ali poucos dias depois de formado, eu não tinha nem obtido a OAB, eu tinha passado no exame da OAB, mas não tinha pego a OAB ainda. O novo presidente da companhia me disse que queria que eu voltasse para a companhia, mas já na condição de advogado. E lá permaneci por mais 4 anos, né? E foi quando eu logrei êxito no concurso para defensor público, aí tive que sair dessa carreira de 13 anos dentro da companhia e começar minha trajetória na Defensoria Pública do Estado de Roraima. E em toda essa trajetória, você já soma mais de 20 anos na Defensoria Pública de Roraima. Mas no meio do caminho, você se candidatou a deputado estadual e venceu. Uma das suas bandeiras foi a luta pelo direito dos deficientes. E você conseguiu uma ajuda importante para as famílias dessas pessoas. Que conquista foi essa? Uma meta que eu tinha em mente era que nós pudéssemos alterar a nossa Constituição dentro daquilo que fosse possível para aprimorar e garantir o direito dessas pessoas. O primeiro passo era nós transformarmos uma comissão especial da Assembleia Legislativa em uma comissão específica da pessoa com deficiência. E de lá a gente construiu alguns projetos que eu reputo de grande importância para toda a população. Um deles foi a modificação da Constituição, em seguida da legislação e o decreto governamental, para que os servidores públicos que têm deficiência pudessem ter um horário especial. E, além disso, aqueles servidores que são responsáveis por pessoas com deficiência pudessem também ter a garantia desse direito. Hoje é um direito consolidado, todo servidor público no estado de Roraima tem esse direito garantido e foi uma bandeira nossa, uma conquista do nosso mandato. E, Oleno, eu quero abrir aqui um parênteses, porque a sua história de vida certamente é uma inspiração para outras pessoas. Eu nasci em 1972. Era uma época em que pouco se falava em direitos da pessoa com deficiência. E as pessoas com deficiência,
como a minha, né, que eu tive poliomielite e sequelas na minha perna esquerda, geralmente os familiares preferiam que essas pessoas fossem alijadas da convivência social. Então, era mais fácil você ter a pessoa com deficiência dentro da sua casa trancado do que tentando incluí-la numa escola, num convívio com a sociedade. E meus pais, muito pelo contrário. Eu tenho um irmão que tem um ano mais novo que eu, e a gente foi criado praticamente como gêmeos. E meus pais, assim, as responsabilidades eram idênticas para os dois e me davam forças para que eu não tivesse nem tempo de pensar em limitações, né, que eu tinha no cotidiano. Eu me lembro muito, eu tinha 6 anos de idade, meu pai me chamou um dia e falou: você vai agora começar a fazer a fisioterapia num local muito distante e eu vou lhe levar para você conhecer. E nós fomos de ônibus e ele me levou uma vez, né? E a partir da segunda vez, eu fazia 3 dias por semana, eu comecei a pegar o ônibus sozinho. Eu ia à tarde, 2 horas, e voltava às 18. E isso me marcou muito, porque eu achava que era uma responsabilidade gigante para uma criança de 6 anos, né? Meus pais me mostraram o caminho para que eu pudesse hoje ser uma pessoa que está fazendo bem, faz o bem e, de certa forma, acredito que venceu na vida. Você teve chance de conhecer o poder público por vários ângulos. Que aprendizados isso trouxe e que te ajudam no seu trabalho como defensor público? Eu fui chefe da Casa Civil do Estado de Roraima por quase 2 anos. Isso engrandeceu muito o meu conhecimento de todas as políticas públicas, né? Nós começamos a monitorar o crescimento da população prisional de venezuelanos, de imigrantes. E nós tínhamos 7 venezuelanos presos, né, dentro do sistema. Hoje essa população chega a quase 500 venezuelanos. E uma outra é o massacre dentro do sistema prisional da penitenciária agrícola do estado de Roraima. Todos lembram que nós tivemos um massacre no Amazonas, em seguida um grande massacre no estado de Roraima. Foi algo que a gente não esperava, a inteligência não conseguiu detectar essa movimentação. Foi um trabalho muito rápido do crime organizado. Ficamos mais de 15 dias, 24 horas monitorando, trabalhando para evitar outros acontecimentos, porque estava tudo muito nebuloso dentro de todo o país. Mas a gente termina adquirindo conhecimento em todas as áreas, na saúde, educação, segurança, moradia, agricultura, né? O maior conhecimento e sabedoria que eu precisava para continuar trabalhando como gestor do serviço público. Oleno, nossa equipe de consultores está trabalhando com você desde setembro de 2022 para te ajudar em várias frentes de gestão. E eu sei que a sua primeira demanda foi o planejamento estratégico. De que maneira ele está conectado com o seu desejo de melhorar o atendimento à população carente do Estado? Na minha visão, nós, enquanto Defensoria Pública, todos os membros e colaboradores, não devemos descansar enquanto nós não tivermos a capacidade de alcançar todo cidadão que precisar dos nossos serviços. É o que determina a Constituição e é o que a gente deve trabalhar incansavelmente em busca. E o Instituto Áquila veio para somar a esse nosso desejo com o aprimoramento da gestão pública. Isso perpassa pela modificação de como a gente atua. Nossos modelos de atendimento estão ultrapassados, né? A formatação hoje da distribuição de servidores também não atende da melhor maneira possível e nós buscamos o Áquila para que pudéssemos conjuntamente desenvolver esse planejamento estratégico, né, para melhorar a gestão da instituição. E é isso que a gente está fazendo. Abrimos vários leques de trabalho, são tantos que a gente inicialmente teve que delimitar os mais importantes, né? Um grande exemplo é a reformulação do atendimento ao nosso assistido. O Áquila está colaborando no sentido de que nós possamos aproveitar melhor todo o espaço que a gente tem no atendimento civil, criminal, Câmara de Conciliação, juizados e interior, né? Então nós já estamos construindo de imediato o alcance da Defensoria em mais 2 municípios até o meio do ano, né? E o nosso projeto é que a gente possa, até o ano que vem, estar presente em todos os municípios do estado. Eu acho que cada centavo que a gente investir tem que ser retribuído à população que precisa da Defensoria Pública e isso tem que ser feito através de muita competência e também de prestação de contas.
Oleno, nossa metodologia de trabalho na consultoria implanta os rituais de gestão, que são os momentos para se acompanhar o andamento do planejamento e as metas que foram estabelecidas. Esses encontros te ajudam a tomar decisões mais acertadas no comando da defensoria? Sem dúvida alguma, né? Esse é um grande momento desse trabalho que a gente vem fazendo. E além de me ajudar na tomada de decisão, uma outra situação importante que acontece é que servidores e membros que vão lá defender os projetos que estão sob sua responsabilidade, você percebe o grande engajamento de cada um e cada um querendo mostrar que o seu é mais importante, né? Então termina que é uma corrida muito boa, é uma corrida em que todos buscam acelerar para chegar na finalização do processo o mais rápido possível e facilita a vida do gestor. Roraima tem uma fronteira bem extensa com a Venezuela. Que impactos a chegada maciça de venezuelanos trouxe para o trabalho da Defensoria Pública? A migração venezuelana começou a impactar o Estado de uma forma geral a partir de 2016 e foi se acentuando ao longo dos anos e da crise econômica da Venezuela. E a Defensoria Pública, em 2018, 2019, começou a aumentar muito a procura dos assistidos venezuelanos. E também, com a abertura dos abrigos, através da Operação Acolhida, que é coordenada pelo Exército, nós começamos a ter muitos problemas familiares dentro desses abrigos. Nós estamos falando de abrigos que uns têm até 2.000 pessoas dentro, é uma cidade, né? Então, a Defensoria Pública buscou parceria com a Operação Acolhida, com o Exército e as ONGs que administram esses abrigos, para que nós pudéssemos entrar nos abrigos e começar a fazer um trabalho lá dentro de prevenção. Além disso, nós tivemos que adequar o nosso atendimento. Nossos atendentes não estavam preparados para atender esse público, né, porque eles falam o espanhol, mas é aquele espanhol acelerado. Então a gente acha que o espanhol é fácil de entender, mas quando eles estão conversando, em conversação, é muito difícil. Então nós capacitamos todos os servidores da instituição, não só do atendimento, mas aqueles dos gabinetes, para que pudessem aprender espanhol. Além disso, a Defensoria Pública tem atuação plena na fronteira, lá no posto de triagem da Polícia Federal e da Operação Acolhida. Então, vou dar o exemplo dos jovens que chegam indocumentados. Muitos jovens vêm de lá sem o pai, sem a mãe, sem qualquer parente, querem passar para o Brasil. Então, a gente precisa fazer um trabalho de documentação desses jovens. Então, a Defensoria Pública já atua ali junto com o Tribunal de Justiça, faz a triagem, verifica o que é necessário fazer de documentação, entramos com as ações e imediatamente o juiz daquela comarca dá a decisão, a gente documenta e a pessoa já desce para Boa Vista documentado. Outra situação que acontece muito são aqueles que passam pela fronteira de forma ilegal e chegam em Boa Vista, eles tentam se organizar, né, com documentação e não conseguem, aí vem para a Defensoria Pública, a gente tem todo um processo de atendimento para regularizar a vida dessas pessoas. Oleno, eu agradeço muito pela entrevista e eu desejo que você e sua equipe consigam alcançar e realizar todos os projetos que estão sendo criados na Defensoria. Eu que agradeço o convite e é um prazer imenso poder estar aqui em Belo Horizonte, né, prestando contas e esclarecimentos à população, que é a nossa maior razão de existir. Muito obrigada.